pessoas, os maconheiros estão rindo de orelha a orelha. STF descriminaliza porte de maconha. Isso se deu no julgamento de semana passada, quando a Corte, em mais uma decisão política de invasão de competência legislativa, decidiu por maioria dentro do tema 506 fixar o entendimento com repercussão geral a todo o judiciário de que portar maconha é apenas um ilícito administrativo. Ou seja, o vagabundo que for pego no flagra não poderá mais ser submetido a processo penal, nem terá registro do fato em ficha criminal. Vai levar na cabeça só um auto de infração com alguma sanção. A quantidade que irá diferenciar usuário de traficante é de 40 gramas da erva. Mas mesmo dentro deste limite, se o sujeito for pego, por exemplo, com balança de pesar, anotações de venda ou arma de fogo, o ilícito penal poderá ser caracterizado. Um bando de juristas esquerdopatas e tem de monte correu para homenagear o viés protetivo dos direitos humanos e da liberdade como direito fundamental superior. Valores que fundamentam a tese aprovada, vista por alguns como uma forma de corrigir a opressão sobre pobres e negros da periferia. Esse discurso é venerado pelo grupo barulhento dos que torcem a favor da marginalidade contra o cidadão de bem. A conversinha é a mesma de sempre. É preciso superar a herança racista com políticas de drogas mais equitativa e também estimular o cuidado com os dependentes em busca de tratamento. Essa postura romantizada trata a questão dos entorpecentes sob a ótica da política sanitária e educacional, colocando-se no âmbito do chamado globalismo, que tem um projeto de unificação mundial em torno daquilo que William Land chama de marxismo cultural, ou seja, infiltração do marxismo no inconsciente coletivo, no sentido de abolir a fé cristã e a estrutura familiar tradicional a nível mundo. O caminho de despreocupação com o vício, que é o pano de fundo do tema 506, representa a ampliação heterodoxa do poder judicial, ao tomar para si escolhas típicas do legislador, como é o caso da política de combate às drogas. Vejam que os argumentos levantados pelos ministros favoráveis à descriminalização não se sustentam diante do cenário devastador do tráfico. Diante da alegação de que a pessoa tem o direito de se drogar, contrapõe-se a pergunta: como se obter a droga se a sua produção ou importação é vedada? Portanto, se descriminaliza o que não pode existir, como fazer para conseguir a quantidade de maconha permitida? De quem comprar? Indagações que ficaram evidentemente sem resposta. De outra parte, esse direito do usuário tão decantado nos votos vencedores não pode ir de encontro à saúde coletiva, que tem de ser trazida à frente de qualquer consideração em torno do princípio da alteridade, segundo o qual nenhuma lei pode punir alguém por fazer mal à própria saúde. A droga atual vicia rápido e é responsável por hospitalizações relativas a quadros psiquiátricos graves e tentativas de suicídio. Isso para não falar que a descriminalização pode levar a um aumento de consumo, resultado da capilaridade do tráfico, além da ampliação da guerrilha urbana entre traficantes. O que fica por fim deste passo dado pelo judiciário
é uma vez mais a invasão da competência do Poder Legislativo pelo STF, refletido no forte e contundente desabafo do ministro Luiz Fux naquela triste tarde. Uma frase do seu discurso marca definitivamente o seu descontentamento e merece destaque. O Brasil não tem governo de juízes. E eu acrescento, as normas de ordem geral são feitas pelos representantes do povo, ou seja, a criação democrática do direito se concentra no legislativo e não numa maioria sem voto, que não é autorizada, obviamente, a agir em temas comportamentais de grande repercussão, como é a descriminalização da maconha. Ainda que se sabe que o pronunciamento da Corte decorreu de uma provocação do jurisdicionado. No caso, o recurso da Defensoria Pública de São Paulo sobre a condenação de um homem a 2 meses de prestação de serviços comunitários pelo porte de 3 gramas de maconha. Na solução dada, além de julgar o caso concreto, o STF avançou no sentido de disciplinar parâmetros para diferenciar usuários e traficantes, com a finalidade de padronizar a atuação de agentes públicos. Essa atuação, afinal, é ou não um claríssimo caso de intervenção judicial nas atribuições do parlamento. O que virá agora é a reação legislativa pela votação da PEC 45 de 2023, presentemente na Câmara dos Deputados, que modifica o artigo 5º da Constituição Federal pela inclusão do inciso 80, para nele prever o crime de posse e porte de entorpecente, independente de quantidade, coerente ao destaque dado pelo poder constituinte originário ao tema das drogas ilícitas. A expressão do plenário do Senado, onde a PEC foi originariamente apresentada, é que o anseio popular é pela não legalização da maconha e que a sociedade como um todo é afetada pelas circunstâncias negativas geradas pela dependência química. Se o texto da emenda for aprovado na Câmara sem alteração, a PEC entra em vigor independentemente de sanção presidencial. Mas as diferenças não acabam nesse ponto, porque uma PEC, ou melhor, uma emenda constitucional, pode ser declarada inconstitucional pelo STF se violar algum dispositivo da Constituição. Mesmo aprovada a PEC 45 e, portanto, convertida em emenda à Constituição, caso seja arguída a sua inconstitucionalidade por alguns dos legitimados processualmente, a palavra final sobre o tema nela tratado continuará a ser do STF, por ser o guardião da Constituição, cabendo-lhe interpretá-la com efeito vinculativo aos demais poderes. A premissa de sujeição do poder constituinte derivado, que é aquele que emenda a Constituição, aos limites circunstanciais, procedimentais e materiais do seu artigo 60, antecipa mais tensão no ar, que poderá advir, já que a tendência da Corte é aprovar as pautas da esquerda, em especial o reposicionamento externo do país em prol dos direitos humanos no tocante à política sobre drogas. Vamos ver no que dá. Este foi o Soletrando Direito. Curta, comente e compartilhe o vídeo. Inscreva-se no canal para ajudar na sua consolidação. Dê o seu like. Muito grato por estar comigo. Valeu. Tchau.